O livro rebelde está em construção. Eu poderia escrever o livro inteiro em silêncio, como eu fiz muitas vezes na vida quando eu tinha algo importante sendo feito, eu não queria contar pra ninguém, muitas vezes com medo de olho gordo. Mas um rebelde, um verdadeiro rebelde, ele não se esconde nos bastidores e por isso existe esse canal. E aqui é o segundo episódio para te contar como tem sido a construção de um livro. No primeiro vídeo, vou deixar conectado aqui, eu falei sobre mim, sobre a minha carreira, até um pouco extensa, para que você soubesse de onde eu vim, como que eu percorri ali os principais marcos, né, de carreira. E eu também contei como que o livro veio para minha vida, né? E eu vou falar de novo. Veio porque tem a vontade de Deus na minha vida. Eu não tô escrevendo um livro porque eu achei que o livro seria um canal para ganhar dinheiro ou para mudar a minha carreira. Ele veio porque Deus falou: você vai escrever um livro e colocou as pessoas certas, os livros certos na minha mão para que essa jornada acontecesse. Inclusive, você vai assistir o primeiro livro, você vai ver, sendo que algumas das coisas, né, essas pessoas que Deus colocou na minha vida, momentos que Deus colocou na minha vida, nem sempre foram, ai, que lindo, vou escrever. Não, veio muito do ímpeto, de indignação. Não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pra minha carreira, não é isso que eu acredito que seja bom pras pessoas. Enfim, tá vendo como que a vida ela é um bolo de emoção? Deus faz as coisas certinhas. E hoje eu estou aqui, segundo episódio, pra te contar uma segunda curiosidade. Bom, você já sabe que eu tava lá na imersão best-seller da editora Gente. Fui extremamente impactada, profundamente impactada pelo processo que eles fazem. Eles tiram sua alma, te mostram sua alma e dizem, é ela que tem que escrever. E isso foi um divisor de águas na minha vida, porque ali eu vi que, tá bom, nesse modelo eu quero escrever um livro sim. E aí, naquela semana, eu me entreguei ao processo, de fato. A Cíntia Liduário, nos 15 anos de carreira dentro do corporativo, não era essa pessoa que se entregava. Era a pessoa que queria controlar não só a própria vida, como a vida dos outros e cada entrega. Eu deitava pensando no trabalho, eu acordava pensando no trabalho. Eu queria que as coisas acontecessem de uma forma que beneficiasse todas as pessoas, mas do jeito que eu queria. E isso cansava demais. Não é à toa que eu tive inúmeras fases de estresses absurdos. Eu descobri que uma boa fase da minha vida eu vivi relacionamentos tóxicos porque eu não dormia. Olha isso, eu não dormia. E quando você não dorme, o que acontece? Seu humor é horrível, você não consegue decifrar seus sentimentos. É uma merda. Então, naquela semana, não à toa e não por acaso, eu estava outra pessoa, porque Deus vai transformando você até você chegar no que Ele tá preparando pra você. Eu me entreguei. Uma das coisas que eu fazia aqui, né, em todas as noites que acabava a imersão e você tinha que fazer o seu dever de casa, o seu para casa, em Minas a gente fala para casa, eu fazia um ritual bem básico, assim, pra me entregar mesmo, pra que o processo fosse leve, que eu não trouxesse a Cíntia fissurada em resultado que sempre existiu, estressada. E aí eu acendi incenso, olha, ali tem um ali que apagou já, é uma velinha. É uma forma de respirar, acalmar a alma, colocar-se no presente, fazer minhas orações e sentava na frente do computador. A editora, ela tem todo o mapa que você tem que construir, então não é do zero. Ah, agora me conta aí o que você tá pensando pro seu livro. Não, tem um monte de exercícios que você tem que fazer. Um desses exercícios é encontrar qual é a ideia central do livro, né? Ainda não é o título, mas, pô, você não vai escrever um livro sem saber qual é a essência do livro. E eu estava com um monte de ideias. Então eu pensava em falar sobre liderança, porque meus anos todos de carreira, a maioria eu sentei na cadeira de liderança.
Desde, sei lá, segundo ano de profissão eu já era líder de outras pessoas. Gostaria muito de falar de espiritualidade, porque apesar de eu não ter formação nem psicológica, nem de psicologia, nem de, sei lá, tarô, não tem nada disso. Mas eu estudo muito há muito tempo, porque pra mim, imagina que pessoa mais maluca eu seria se eu não tivesse feito tantos anos de terapia. E eu fiz terapia com psicólogo, eu fiz terapia com espiritualidade, holística. Eu tenho a minha terapeuta holística até hoje, que eu não largo nem a pau. Há 6 anos atrás, 8 anos atrás, ela já falava comigo coisas que estão acontecendo agora. Então, Deus sabe o que vai acontecer com você, Ele vai te preparando ao longo do caminho. E num dia da ideia, eu tirei essa carta. E eu tirei essa carta no tarô Zen do Osho. Eu continuo afirmando, eu não sou taróloga, eu não estudei tarô tradicional, mas eu acredito muito na nossa conexão com Deus. Então, quando você tira uma carta, que tem um livrinho para te contar o que significa a carta, para quem acredita, para quem tem essa conexão mediúnica, né? Não tem outra palavra, é mediúnico. Isso aqui faz muito sentido. E essa carta, olha só, O Rebelde, tem tudo a ver com o livro. Porque para eu escrever a ideia central do livro, em quem eu tenho que pensar? Em quem eu tinha que pensar e em quem eu penso todos os dias? No leitor do meu livro. Quem eu quero que o leitor se transforme depois de ler meu livro? Porque concorda que você não dorme todos os dias igual, exatamente igual você acordou. Todos os dias você tem alguma evolução. Tem gente que piora de um dia pro outro, mas a alma não regride, né? A alma não tem regressão, ela só evolui. E aí, eu consegui conectar uma coisa com a outra. Eu quero que o meu leitor esteja mais perto, depois de ler meu livro, que ele lê meu livro, eu quero que ele esteja mais perto de ser um rebelde. E aí você vai me falar, porra, Cíntia, mas rebelde? Eu também associava mais rebeldia, a quem faz bagunça, a quem quer ir contra leis, a quem quer provar que é diferentão ou que precisa provocar a todo custo a sociedade. Mas o real significado do rebelde é algo que transcende bagunça, é algo que transcende o politicamente incorreto. O rebelde, ele é aquele que cria o próprio destino. Como assim? O rebelde é quem ele não vai seguir os padrões da sociedade que fazem mal pra ele. Ele não vai simplesmente obedecer às leis do mundo se aquilo não tem conexão com a alma dele. E é aí que vem a pegada. Se você está em evolução espiritual, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer profundamente. Eu, por exemplo, sei desde que eu me entendo por gente muito pequena que eu tenho uma fé inabalável. Eu agradeço a Deus por quem eu sou, como eu sou, tudo que eu tenho, pelo pensamento, pelo raciocínio lógico, pela inteligência, pela aparência, por andar, falar, ouvir, desde criança. E eu sei também desde criança que eu sou uma pessoa boa, meu coração é bom. Por mais que eu sinta raiva, por mais que eu tenha vontade de matar alguém, por mais que eu fique indignada com o mundo corporativo, com os líderes que não são os líderes, e né, eu sei que por trás de toda a minha intensidade, eu sou muito boa. Eu sou praticamente incapaz de matar uma formiga. Eu já me peguei chorando matando formiga. E eu sei que eu sou boa, ponto, eu sei que eu sou boa. Ai, mas eu não consigo ser boa o tempo inteiro. Não, eu sou humana. Tem hora que eu estouro mesmo, tem hora que eu sinto coisas ruins. Mas no fundo da minha alma, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa do bem. Eu quero fazer o bem, eu gosto de doação, eu gosto de me doar, não só dinheiro, mas me doar. Eu gosto de falar, porque eu gosto de mudar a vida das pessoas pra mais feliz. E aí vem o rebelde.
Ele se conhece tão bem, ele conhece tanto a sua essência de alma, que ele não permite que o mundo mude quem ele é. Ele vive por ele, pra ele e como ele quer viver. Ele é livre do que o mundo impõe, do que os pecados tentam as pessoas. Eu vou ler, porque eu gosto muito da definição que vem, né? O resumo do que é a carta do Zen falando do rebelde. O rebelde na carta do Osho representa a eliminação da dúvida ao viver sua própria verdade, conquistada através da experiência e não por crenças impostas. É sua experiência, não crenças impostas. Ele segura uma tocha que simboliza a luz interior que dissipa a incerteza, sendo o senhor do seu destino e libertando-se de medos, autoridades externas e dogmas. Verdade conquistada. Diferente do crente que tem dúvidas, o rebelde conhece sua verdade. Elimina a hesitação. Autoridade própria. A carta mostra alguém que não segue a multidão, agindo com a força da sua própria consciência. A tocha da verdade, a luz que ele carrega, ilumina seu próprio caminho, acabando com a insegurança de seguir caminhos alheios. Em resumo, para o Osho, a rebeldia é o estágio final onde a dúvida é substituída pela certeza da própria existência e liberdade. Não tinha como eu não botar todo esse texto escrito lá no documento para mandar para a editora. Gente, eu não sabia como as coisas iam se encaixar. Mas eu precisava falar com eles assim, ó. Eu quero me inspirar nessa pessoa para que o meu leitor e eu, obviamente, tenhamos como objetivo ser rebelde. Isso significa a gente vai se libertar das dependências emocionais, das dependências financeiras, das dependências emocionais e espirituais. A gente não vai deixar mais nenhum mal interferir na nossa vida. A gente não vai mais ser pobre só porque falaram que a gente é pobre. A gente não vai ficar com medo, cagando de medo de perder as coisas só porque a gente tá totalmente viciado e dependente do mundo, do que é do mundo. Nós não vamos. E o meu livro vai trazer essa percepção de valor. Porque é isso que Deus quer pra nós. Deus não botou a gente numa vida que você tem que acordar às 6 horas da manhã, ir trabalhar, voltar pra casa, ter pouquíssimo tempo com as pessoas que você mais ama pra ganhar dinheiro, não. Não é isso que ele quer. Ah, Cíntia, mas todo mundo tem que trabalhar. Tem que trabalhar, eu sei disso. Eu tô aqui trabalhando, inclusive. Agora, como que a gente não deixa as coisas do mundo diminuírem o valor da própria vida? É isso que o rebelde não permite. Você não pode diminuir o valor da sua própria vida. Tem uma máquina de lavar aqui que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas assim, agora que eu me toquei que é isso que tá me perturbando aqui. A gente não pode deixar a vida passar preocupando com o que não é importante. Na verdade, a gente não pode nem preocupar, né? Eu vou trazer aqui minha terapeuta holística do fundo do coração, que eu quero, inclusive, que ela participe comigo pelo menos de um vídeo. Ela falava preocupar. Você tá pré-ocupando um lugar que não existe. Nada aconteceu ainda. E por que que as pessoas fazem isso o tempo inteiro? E aí eu vou mudar. Não é as pessoas, é a gente. Eu fiz isso a vida inteira. Preocupando a cadeira, o lugar, a posição, o sofrimento, o sentimento, o cansaço de que ainda nem tinha acontecido. Porque a necessidade de controle vem das crenças que ensinaram pra gente. É como se tivessem realmente colocado um chip. Você, o dono de si, passou a ser controle-se e controle os outros pro mundo. E não o dono de si do tipo, eu sou dona do tempo que eu tenho que fazer as decisões para que a minha vida gire em torno do que realmente é essencial.
E aí não tinha como eu ignorar essa carta, não tinha como eu não trazer a figura do rebelde como foco do meu livro. Porque se a gente não conseguir sair da leitura do livro com um sentimento a mais de liberdade, eu não vou ter impactado tanto a vida das pessoas como eu gostaria de impactar. E eu não tô falando aqui de homens ou mulheres, de pobres ou ricos. Inclusive, isso é uma curiosidade sobre a imersão. No primeiro momento, a crença imposta, inclusive, eu não sou feminista no sentido de militância, mas nós somos instigados a defender um lado, né? É normal, o mundo traz essa coisa da guerra entre pessoas, né? E aí eu coloquei lá no primeiro, um dos primeiros textos, eu coloquei como que, eu quero ajudar mulheres a blá 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 blá. E eles me voltaram, antes desse dia aqui, tá, do Rebelde, eles me voltaram dizendo, parece que a sua ideia vai para um lado que não deveria ficar focado só em mulheres. E eu naturalmente senti um alívio, porque eu não tinha raciocinado isso ainda. Mas é como se eles falassem algo que estava lá dentro. Eu não quero falar só com mulheres, porque, na verdade, eu não acredito num mundo em que as mulheres vão transformar as coisas, ou os homens vão. Não, é todo mundo. E aí eu vou fechar esse segundo episódio, esse segundo vídeo, que tem sido surreal pra mim, com essa reflexão. Se a gente for parar pra pensar, Deus é um só. E nós somos todos semelhantes e tementes a um Deus. Então, naturalmente, nós todos deveríamos nos enxergar como uma coisa só, unidos em função do amor. E, e se a gente parar para pensar, todas as outras coisas que não são tão boas pra gente pregam o contrário. Elas querem dividir, elas querem dissipar, pulverizar. E é isso que nós, em direção a sermos rebeldes, iremos combater. Não queremos mais divisão. Não queremos mais distinção entre rico e pobre, preto e branco, mulher e homem, criança e idoso. Nós somos um só, cada um na sua fase espiritual, que é mais importante do que a idade, cada um na sua maturidade de vida emocional, cada um na sua forma física de lidar com todo o processo, mas ninguém, absolutamente ninguém, tem zero para ensinar, zero para contribuir. Todo mundo tem que contribuir. E quanto mais estarmos na cadeira, na posição de sermos rebeldes, mais a gente consegue fazer diferença na vida das outras pessoas. Não porque a gente quer colocar as outras pessoas na frente, mas é porque a gente já vai estar tão transformado que vai transbordar para outras pessoas. A gente fecha aqui mais um episódio e, novamente, o livro Rebelde está em construção e você faz parte dele. Beijo no coração.